Olá, para você que está aí do outro lado vendo o meu vídeo. Sem mais delongas, vamos pro assunto do vídeo. Hoje, neste canal aqui, é um canal que você vai ter, digamos que um autoconhecimento também, mas este canal é voltado para experiências vividas ou presenciadas, que contribuíram ou não para o teu crescimento. Aquelas que foram ruins, é claro que você já tirou da tua vida, né? É claro que você já aprendeu com os erros dessas experiências ruins. As boas, é claro, assim eu creio que você, sendo alguém muito inteligente e capaz, já colocou estas vivências boas nas práticas do seu dia a dia. Tô dizendo verdade? Ou você ficou aí um pouquinho meio que em cima do muro? Já sim, já que não, está no processo ou está no caminho para tirar fora as ruins e se habituar às experiências positivas e construtivas na sua vida? Pois vem comigo que esse canal é para você crescer. Eu vou falar um pouquinho das experiências que eu vivi na minha vida, que podem servir para você também construir hábitos cada vez mais positivos para o teu crescimento. Vem comigo? Olá! Vamos lá para a primeira experiência vivida. Olha, gente, a primeira experiência vivida não é surpresa nem para mim nem para você, porque é algo natural de cada um de nós seres humanos. Porque viemos primeiro de, de uma mãe e de um pai. Isso é algo mais óbvio. A não ser você que veio, né? Você não foi, nem veio de filho de chocadeira, né? Você veio de uma mãe e de um pai. Você veio de uma mãe e de um pai. Ah, mas eu não sei o que, minha mãe não sei o que, o meu pai não sei o que. Não, meu filho, independente disso, você veio para o mundo, certo? Mas teve uma mãe e um pai que te colocaram no mundo. Aceita, que dói menos. Vamos lá para a primeira experiência vivida. E essa experiência é a convivência com os pais, papais e mamães. Ai, que fofo! Gente, eu tô na brincadeira aqui, mas eu sei que nem todo mundo teve uma convivência fofinha com os pais, que também não é o meu caso. Eu não tive uma experiência fofinha com os meus pais. Eu tive o que me foi necessário para crescer numa base firme e forte. Não sei você, mas eu vou falar agora um pouquinho da experiência que eu tive, da primeira experiência que a gente tem de vida, que é a convivência com papai e mamãe, né? Não sei se você já tá numa idade já depois dos 15 ou depois dos 20 ou acima ou abaixo disso, mas que ainda mantém falar papai e falar mamãe. Este é o meu caso, gente. Eu falo papai e mamãe e eu já tenho mais de 20 anos. Eu falo papai e mamãe. Não foi fácil não, tá? Ter esse afeto de falar papai e mamãe, porque eu só aprendi a falar papai e mamãe para ter uma forma mais, como que eu posso dizer, uma forma mais afetuosa de falar, tá bom? Então vamos lá. A experiência é o seguinte: eu vim de uma família de base, gente, mais base sólida, tradicional, que assim não foge nem para direita nem para esquerda, é aqui reto. E se você tentar sair desse rumo, eu te arrebento. Foi bem assim, não sei se foi com você a mesma experiência, mas eu tive pais, na verdade não tive, né? Eu tenho pais, né? Porque eles estão vivos, graças a Deus. Talvez você ainda já tenha os teus pais falecidos, mas eu creio que você ainda tem na memória a lembrança de como seus pais foram com você. Se essa foi uma experiência negativa, eu creio que você não tem. Porém, você tem a necessidade de ter alguém que está mais próximo de você, um avô, uma avó, um tio, uma tia, mas a experiência de fato é que, no meu caso,
Eu tenho os meus pais vivos ainda e eles são pais tradicionais. Pais tradicionais para, digamos, e praticamente tudo. Uma base firme e alicerçada. Esta base firme e alicerçada vieram baseados em três princípios. Esses 3 princípios são 3 pilares que eu posso dizer aqui: respeito, fé e honestidade. Esses foram os 3 básicos princípios acerca de uma família a qual a minha família me fez crescer. O respeito para com eles. A gente tinha um negócio, eu vou falar negócio. E não critica o meu negócio. Porque como eu sou mineira, eu falava muito trem. Aí, de tanto me corrigirem, eu perdi esse ditado de falar trem, porque nem é correto, né? A língua portuguesa, e principalmente a língua paulista, tirou essa naturalidade de falar aquele trem, entendeu? Sei que você pegou, e se você é mineiro, você está se identificando comigo, que eu sei disso. Então vamos lá. Esses 3 princípios básicos. Eita! Esses 3 princípios básicos foram respeito, fé e honestidade. Eu e meus irmãos fomos criados numa base alicerçada na honestidade, na fé e no respeito. Então, eu não sei você com a sua família, mas esses 3 princípios foram os 3 princípios básicos a qual eu fui criada. De forma que a gente não tinha esse ditado de falar mamãe ou papai, ou falar você, que hoje em dia fala você, né? Que eu acho nada não, eu creio que é um desrespeito, eu não tenho nem acho. Como eu vim dessa base sólida aí, entendeu? É um desrespeito você falar. Não tô dizendo que você não respeite os teus pais, mas eu tô dizendo que quando eu digo senhor e senhora, eu estou direcionando para os meus pais aquilo que eles de fato querem que seja devolvido a eles. O fato de que eles são pessoas que eu, além de admirar, eu respeito. Então, o fato de dizer senhor ou senhora era algo que era imposto tanto para mim quanto para os meus irmãos. E nunca foi um peso. Talvez para você foi um peso, talvez para você é um peso, mas saiba que é algo maravilhoso, ao menos para mim. É algo maravilhoso e que me fez com que ao longo da vida eu respeitasse a eles e respeito ainda até hoje. Inclusive até hoje eu ainda falo senhor e senhora, mas uso mais chamar papai e mamãe, devido a algumas situações que aconteceram ao longo da vida e que eu tive que aprender a falar papai e mamãe para que eu tivesse um pouquinho mais de afeto, porque dentro de todo esse tradicionalismo não coube espaço aos meus pais de nos ensinar o que é afeto, porque para eles não foi ensinado. Então lembra-se de uma coisa antes de criticar o seu pai e a tua mãe. Ah, meu pai é assim, meu pai é assado e eu nunca tive afeto. Meus pais estavam sempre perto de mim, mas eu nunca senti eles perto de mim. Talvez seja porque o teu pai ou tua mãe nunca tiveram aquilo, porque nós, seres humanos, não damos aquilo que não foi ensinado para nós. Ou se foi ensinado de uma maneira diferente ou de uma forma diferente. Talvez a sua forma de demonstrar amor é dar, ou talvez a tua forma de demonstrar amor é receber um abraço, um beijo ou uma palavra de que você tá linda, você tá assim, você tá assado, parabéns. Talvez seja esta a tua forma de amor. Então, não critique teu pai, não critique tua mãe, se isso foi algo de experiência para você, tá bom? Então, o que eu tenho para dividir com vocês nesse vídeo acerca
da primeira experiência de vida, que é de fato a convivência com os pais e papais e mamães, com os pais e com as mães, é o fato de que o que eu aprendi, apesar de todo esse contexto tradicional, primeiro de tudo, se os teus pais foram pais antigos, eles te criaram desta forma, eles só passaram para você o que você de fato, o que eles de fato receberam. Eles receberam o tradicional de que afeto não se cabe, o afeto não cabe junto daquilo que é de fato tradicional, rigidez, essa, como que eu posso dizer, esse equilíbrio entre rigidez e afeto, até mesmo porque não foi ensinado a eles. Então, ao longo da vida, eu primeiro aprendi isso e não os culpo por isso. Então, teve o ponto positivo e o ponto negativo disso. Só que isso, ao longo do tempo, ficou assim na minha vida porque eu não entendia de ter os meus pais e não ter afeto. Isso não cabia na minha vida, entendeu? Eu não entendia. Ao longo da vida, os acontecimentos da vida, a gente, né, teve o entendimento, uma luz, né? A gente teve uma luz na vida e esse, né, equilíbrio, ele chegou de entender que eu quero dizer os pais, só passam pra gente o que eles de fato vivenciaram, foram ensinados ou tiveram que lidar ao longo da vida as circunstâncias que foram impostas a eles. Então, se eles foram e lidaram com situações na vida que não foram resolvidas, isso automaticamente ao longo do tempo foi passado para você. Então, eu creio que o aprendizado acerca disso na qual eu tive, que você também pode passar a ter ou passar a se conhecer um pouco mais ou conhecer um pouco mais os seus pais para entender o seguinte, na qual foi também colocado para mim ao longo da minha vida. Equilíbrio. Eles só dão aquilo que foram impostos a eles, aquilo que eles verdadeiramente foram ensinados. Ou não foram ensinados a dar afeto, foram ensinados a dar o básico e o básico bem feito, o básico bem entregue. E isso me fez também ao longo da vida não só respeitá-los como respeito hoje, mas também respeitar as pessoas ao meu redor que estão no mesmo patamar de respeito que eu devo entregar. Talvez você não respeite, sei lá, o teu professor. Se você de fato não respeita o teu professor de sala, o teu professor na escola, provavelmente você não respeita os teus pais. Então, esta base eu tive. E agradeço muito a Deus por ter tido esta base dos meus pais. Então, isso, por mais que o afeto não esteve ali junto, eu tive essa base. Porém, essa base, ela precisa ser bem firmada e alicerçada para que você tenha e possa dar desta base na qual você foi alicerçada para alguém. Aí eu não gosto disso, não gosto daquilo. Provavelmente isso foi passado para você de que você não gosta ou de que você não gosta, de que você não sabe. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu ouvi ao longo do meu crescimento sempre que, eu não tenho dinheiro. Isso é uma frase, né, que não é essa frase. Essa frase acabou firmando algo na minha mente que negativamente e que ao longo da minha vida eu tive que aprender a desconstruir, literalmente. Literalmente. Porque eu cresci numa família alicerçada naquilo que é honestidade, mas a gente sempre passou uns perrengues. A gente sempre teve uns perrengues para passar. Mas esse não é o ponto alvo desse vídeo. Esse é
O ponto-alvo desse vídeo é esses 3 alicerces que você foi baseado, que você cresceu, foi formado ou talvez não foi formado nesses 3 alicerces. Fica aí o espaço no vídeo, o espaço no comentário para você falar um pouquinho da sua vida e um pouquinho da experiência de vida com teus pais. É claro que a minha experiência de vida com os meus pais ela é longa e extensa, da mesma forma que a sua, mas eu não consigo passar isso tudo para você neste vídeo. E neste vídeo fica o exemplo das bases necessárias na qual fui crescida, que eu fui alicerçada numa base que é necessária para que cada um de nós cresçamos saudáveis e bens. Tá bom? Então fica um espaço para você também colocar aí a sua opinião ou a sua vivência e agregar um pouquinho mais a esse vídeo, porque eu sei que você tem aí um pouquinho mais para agregar aí com a gente, com a sua experiência de vida, tá bom? Então, ó, beijo na testa para você, que eu sei que você tá assistindo esse vídeo maravilhoso. Dê o seu like nesse vídeo. Faça o favor de dar esse like maravilhoso aí. Ah, não, essa daqui tá precisando evoluir um pouquinho mais. Eu vou dar o like nessa aqui para ela evoluir. E você evoluir junto comigo, tá bom? Beijo pra você.